para tentar entender o jogo de forças dentro da Palestina, os grupos que operam lá e quais as consequências que você vê dessa intifada aí em cima de Israel. Bem, primeiro de tudo, a moldura é sempre importante deixar muito claro, a Palestina vive sob ocupação, e Gaza, especificamente, já que nós não somos alongar demais, Gaza vive uma circunstância inusitada, vive cercada há 17 anos. Isso tudo faz com que essa população de 2,2 milhões de habitantes, numa das maiores concentrações populacionais do mundo, viva uma circunstância absolutamente anômala. Primeiro que ela é 73% refugiada, resultado da limpeza étnica de dezembro de 47 a 1959, a chamada limpeza das fronteiras. 73% dessa Palestina, dessa população, se ela atravessar a cerca, ela não está invadindo nada, ela está retornando para a Palestina, de onde ela foi expulsa e roubada. Então, acho que sem essa moldura histórica, sem esse enquadramento adequado, que não é necessariamente uma criminalização de pessoas ou de um outro povo, mas apenas de colocar a história, não é possível compreender. O segundo momento são os 17 anos de bloqueio. Esses 17 anos de bloqueio, Nassif, esses são números que eu posso apresentar tranquilo, porque você tem, todos têm. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Você é um grande amigo da verdade, da democracia. Você não é um puxa-saco dos palestinos nem nada, você é um amigo da verdade, isso é muito importante para nós. Gaza, hoje, essa população tem mais ou menos 4 horas diárias médias, 4 horas de eletricidade, de energia elétrica em média ao dia. Imagine como é que vai funcionar o hospital, a vida das pessoas, escolas. Você fala depois, agora ou... Não, há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Desde pelo menos 2008, 2009, que foi aquele primeiro grande ataque, aquele açougue que foi tornado Gaza, e de 2014 para frente, outro momento absolutamente de mortandade também agravou essa situação. Segundo dados da ONU, apenas 10% da água ingerida pelos seres humanos habitantes da faixa de Gaza tem potabilidade, ou seja, é própria para consumo humano. A ausência de saneamento básico atinge perto de 90% da população. Tem um dado absurdo. A quase totalidade, quase 100% da população palestina, jovem e criança infantil, nunca saiu da faixa de Gaza devido a esse isolamento. Isso, mais o insistente ataque e outras consequências desse cerco, leva a que haja em Gaza a maior população, de um modo geral, mas especialmente a infantil, com graves problemas psiquiátricos, inclusive detectados em todos os tempos, desde que esse dado começou a ser apurado. Essa população, além do mais, vive 56% de desemprego. Na população jovem, chega a 75%. Perto de 80% da população vive na pobreza ou na extrema pobreza. Essa população não tem acesso à saúde. Essa população é impedida por controle das entradas de alimentos em Gaza, ela é impedida de ter consumo médio diário acima do quantum mínimo de calorias identificado como próprio para o ser humano, etc., pela FAO e pela OMS. Isso tudo torna este caldeirão, além, lógico, das mortes de 2008 para cá, além dos feridos, além de 2014 ter destruído, na verdade, 18 mil residências na Palestina. Em 2014, tem alguns dados muito curiosos que identificam uma limpeza étnica programada. Todos os moinhos de farinha foram atacados. A única fábrica de ração da faixa foi atacada. Consequentemente, isso prejudicou e levou à morte de muitos dos animais de criação, pequenas criações. Foram atacadas todas as granjas. Foram atacados todos os hospitais e outros postos de saúde, unidades de saúde, grande parte deles da ONU. Uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção em 2014 foi o ataque a todos os depósitos de suprimentos de saúde, equipamentos de saúde e medicamentos. Isso também me assustou bastante. Isso tudo quer dizer, além, claro, da infraestrutura
de água e esgoto, que perdura até hoje essa problemática toda, além, claro, que já na época do Sharon, em 2000, quando ele inicia a destruição dos planos dos acordos de Oslo, eles destruíram, e é até hoje basicamente inoperacional, o aeroporto, bem como impediram a construção do porto. Portanto, além do isolamento por terra, ar e mar, existe a impossibilidade da própria população de exercer mínima capacidade de sair para algum lugar do mundo. Isso tudo ligado a um sistema de apartheid, identificado agora pelas Nações Unidas, em 6 relatórios já, identificado pelas principais organizações de direitos humanos, essas grandes ONGs de direitos humanos, entre elas a Anistia Internacional, que identifica bem como o último relatório agora, recente da ONU, de 3 meses passados, identificaram esses 3 elementos. Esse de 3 meses atrás da ONU, que a Palestina é rigorosamente uma prisão a céu aberto, a maior prisão do mundo. Os outros relatórios identificaram um regime de apartheid em todo o território da Palestina, portanto, a Palestina histórica tornada Israel também, inclusive por organizações israelenses, que, aliás, foi reafirmado agora, inclusive reafirmado que está em curso um processo de limpeza étnica por meio de pogroms, essa B'Tselem, que é a maior organização israelense, e foi identificado também por alguns desses relatórios, traços de uma vida em Gaza equivalente a de campos de concentração. Esta é a realidade. Qualquer outra coisa fora disso é desonesto. A única novidade hoje, ou seja, que não é ocupação, que não é 76 anos de ocupação e limpeza étnica, etc., e apartheid, a única novidade hoje, e é que eu vivo a questão palestina desde tenra idade, e sou militante nela desde 84, e sou militante dirigente qualificado em altos escalões há muito tempo, com toda a modéstia, há muito tempo. Eu nunca vi a propaganda de guerra contra o povo palestino como eu vi agora no Brasil. Isso é genocídio midiático. Isso é eliminação proposital a partir da propaganda de guerra. A propaganda de guerra foi proibida por resolução da ONU logo após o término da Segunda Guerra Mundial e o início das discussões, inclusive das resoluções, das discussões que levaram às resoluções que definiram o crime de genocídio. Crime de guerra tem legislação que qualifica, que classifica, tipifica como crime de lesa humanidade. O que está sendo feito hoje é crime de guerra, é propaganda de guerra. Essa propaganda de guerra hoje, pela intensidade e pela capacidade de alcance dos veículos de comunicação, fazem com que a propaganda de guerra nazista seja coisa de criança. Isso é muito perigoso. Agora, Walid, isso aí significa a falência total das organizações multilaterais ocidentais. Uma falência total. Esse apoio incondicional dos Estados Unidos, sabendo que tem um louco no comando de Israel, não fazer nenhuma iniciativa em direção a buscar uma paz aí duradoura e tudo, mostra uma falência total, efetivamente. Ou seja, a legitimação dos Estados Unidos como grande ator da paz, que já foi desmentida em Afeganistão, em tantos lugares assim, na faixa de Gaza e da Palestina, é a confirmação maior aí da falta de solidariedade humana total, né? Eu só vi um engajamento em propaganda de guerra equivalente a esse no 11 de setembro para atacar e fazer retornar a Idade da Pedra o coitado do Afeganistão e depois para fazer 1 milhão de mortos, que é o que se diz que tem feito, e sem considerar todas as demais consequências, no Iraque. E nós tememos, em virtude disso, um grande banho de sangue em Gaza e talvez o encaminhamento que tanto deseja o movimento sionista e que tanto deseja, claro, esse momento recrudescido do regime de apartheid e de supremacismo israelense, classificado pelos próprios estadunidenses e por parte da equipe do Biden de fascistas, a tão sonhada solução final para a questão palestina, que é a integral limpeza étnica, e hoje em dia é vastamente conhecido qual é o projeto. Isso nos assusta muito, nos preocupa muito, e já que estamos falando dos Estados Unidos, dessa falência, os Estados Unidos estão com navios de guerra nas costas mediterrâneas da Palestina e do Líbano. Há informações de que podem estar participando diretamente dos ataques à população palestina, bem como também, entre ontem e hoje, possivelmente, portanto, não apenas um, como 2 aviões desses de carga, com equipamento bélico, inclusive com instrutores e, eventualmente, homens de campo estadunidenses. Por quê? Porque, na verdade, quem tem poder de guerra e de extermínio são os Estados Unidos. Israel não passa de um punhado de peão, não passa de um punhado
de capanga de campo de concentração. Essa coisa de Israel se jactar, tudo isso é lenda. A guerra ou aquilo que pode ser uma guerra contra a Palestina de extermínio é promovida pelos Estados Unidos. A máquina de guerra real que existe é dos Estados Unidos. Foi ela que fez, por exemplo, derrotar as forças árabes, especialmente as egípcias, em 73. Não existe vitória israelense. Hoje em dia, os historiadores modernos, documentos desclassificados, demonstram isso. Então, Israel só pode, diante de uma população indefesa e desarmada, promover genocídio. Isso é coisa de genocidas e criminosos de guerra, e é o que é a dirigência israelense. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O fato, digamos, dessa ofensiva